obrigado, né, pela maravilhosa recepção. Tá aqui uma vibração maravilhosa, super dinâmica, super jovem, né? Parabéns a todos. E aí no capítulo 13, o mestre fala sobre a força que as dificuldades fazem nascer em nós. E aí ele fala aqui sobre o senhor Washington Theodore Roosevelt, 26º presidente dos Estados Unidos. E ele sempre dizia em seus discursos a seguinte frase: é realmente lamentável que muitos dos nossos cidadãos retrocedam desanimados quando se veem diante de alguma dificuldade. Quero, neste momento, exortar-vos para que vos reergueis e arranqueis do fracasso a vossa vitória. Reerguei-vos e arrancai do fracasso a vossa vitória. Este é o ensinamento que eu gostaria de dirigir aos jovens de hoje em dia. Também no livro Orações e Treinamento Espiritual das Famílias Pertencentes a Seitonoye, existe um preceito que diz: mesmo que fracasse, estou preparado para reerguer-me, imediatamente orar e olhar para a luz. Este é o segredo das pessoas que venceram a vida, superando todas as dificuldades, com coragem e altivez. Então, aqueles que vencem, né, as dificuldades, que encaram as dificuldades com coragem, esses são verdadeiramente jovens, né? São os vitoriosos, são as pessoas que se destacam, né? Se a gente for ver as pessoas que mais se destacam no mundo, são essas pessoas que encaram as dificuldades não como dificuldades, mas como o próprio tema diz, como desafio, né? Então ele fala assim, né? Arreguei-vos e arrancai do fracasso a vossa vitória. Né? Quando eu estava estudando, eu lembrei de uma frase que minha madrinha lá falou pra gente, né? Se a vida te mostra um limão, você tem que fazer uma limonada saborosa, né? Ou se mostra ali um abacaxi para você descascar, descasque, faça um suco, faça um mousse, prepare uma sobremesa deliciosa com esse abacaxi. Não considere, né? Não veja somente a parte externa, porque externamente você vai olhar, ai, que difícil, né? Descascar esse abacaxi. Mas que problema, né? Como que eu vou fazer para resolver isso? As pessoas pensam assim. Eu sou pecador, eu mereço mesmo sofrer. Mas nós não somos pecadores, nós somos filhos de Deus. Nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para ser felizes. Volta e meia vai aparecer algo, né, que pode trazer sofrimento, mas vai depender também da minha atitude. Se eu encarar essa situação, né, como um fardo, como algo que vai, como esse sofrimento grande, né, tem pessoas que parecem ali que realmente está carregando aquela cruz. Eu nasci para carregar a cruz. Não nasceu para carregar a cruz. Não nasceu para ser infeliz. Porque se assim pensares, assim será. Se a gente pensar assim, se a gente acreditar assim, vai vir cruz, vai vir sofrimento, vai vir dificuldade atrás de dificuldade. Não que não seja natural, é natural vir, mas vai vir muito mais do que seria o natural vir. Se a gente está o quê? Mentalizando isso. É essa fé que a pessoa está tendo. A gente tem que repetir. O que eu estou pensando? Em que postura eu encaro os problemas, né, as situações que aparecem na minha vida? Então aí, se eu vou me tornar um vitorioso ou um fracassado. Caros leitores, por mais amargas e duras que tenham sido as suas experiências no passado, não permitam que a mente permaneça presa a elas. Isso é um treinamento também. Todos nós precisamos transcender o fenômeno que está manifestado aos nossos olhos, superar as dificuldades e fitar unicamente o êxito que na verdade já nos foi dado no mundo da imagem verdadeira. E aqui o mestre vai falar ainda melhor, sobre isso nos trechos aqui, somente no final, quando ele expõe os
1000 vezes. Então aquilo se tornará 1000 vezes maior. Qual é o modo de viver da sétima ele? É fitar as coisas ruins? É fitar os fracassos? Não, né? É ver somente as partes positivas das pessoas. A gente leu, não foi? Nas normas fundamentais? Ver as partes positivas das pessoas, né? Coisas e fatos. Isso, aqui nesse final, o mestre fala: registrar as horas, somente as horas em que o sol brilha, que nós devemos ter como relógio do sol. Ele só registra as horas quando o sol brilha. Isso é treinar, que a gente está mais acostumado, né? Mas as pessoas, por exemplo, que estão chegando, né? Que ainda não tem esse hábito, tem que ter esse treinamento, né? Mesmo que no seu dia aconteceram 2, 3 coisas ruins, quantas outras coisas boas aconteceram? A primeira, acordou, está vivo, né? Foi lá trabalhar, as 2 perninhas funcionando perfeitamente, comeu alguma coisa, né? Temos água em abundância, ainda aqui no nosso país, né? Ar. Então a gente tem milhares de coisas para agradecer, né? Então, fitar, lembrar, não fitar os fracassos, mas ver as nossas vitórias. E o que aquilo nos veio a ensinar? Quando vê algo, o que isso tem a ensinar? Porque na verdade é uma lição. Ali tem algo para a gente aprender, para melhorar, né? E ele fala aqui: todos nós precisamos transcender o fenômeno que está manifestado aos nossos olhos, superar as dificuldades e fitar unicamente o êxito que na verdade já nos foi dado no mundo da imagem verdadeira. Então já está concedido êxito a todos nós. E vai depender de manifestar esse êxito, essa imagem verdadeira, a nossa vibração, o nosso pensamento. Pode ser que ao longo de suas vidas vocês tenham fracassado em conseguir algo que desejavam muito, como por exemplo, a realização de um projeto, êxito do exame vestibular, o amor de alguém a quem queriam de todo o coração. Mas não devem ficar indefinidamente com a mente presa a esses fracassos ou êxitos, sem coragem para prosseguir, pois os que assim agem não passam de pessoas medíocres. Os verdadeiros filhos de Deus são fortes e jamais ficam presos aos fracassos sofridos. Aí ele continua aqui, né, que as dificuldades elas são exames, né, para testar a nossa capacidade. Ou aí vem a situação: você é filho de Deus? Você acredita que tem capacidade infinita? E aí vai vir. Aí você vai falar, às vezes você ainda vacila, né? Nossa, mas tudo isso, né? Será que é realmente para mim? Né? E aí de novo eu estudando aqui, né? O ano passado, no final do ano passado, eu fui convidada para fazer parte de um conselho lá da minha prefeitura. Mas não sou só o conselho, né? Aí eu fui. Só que mais que isso, me elegeram presidente do conselho. E aí eu falei assim: eu, presidente do conselho. E aí, gente, do meu lado, tem pessoas que fazem parte do conselho da minha profissão, tem pessoas que são mestres, doutores. E eu falei assim: mas por que escolheram eu? Aí eu tava pensando. Aí depois vem a voz do eu verdadeiro, né? Você não é filha de Deus? Sim. Tem capacidade infinita? Sim. Gente, eu tô aprendendo muito mesmo com isso, né? Numa das últimas reuniões, eu também aprendi algo que estava na minha mente e se manifesta nas pessoas. De eu não acreditar às vezes, né? De que eu consigo falar direitinho e tal, com todo mundo. E eu pessoalmente só que na hora eu fiz um negócio. Deus é maravilhoso, eu já te perdoei. E aí eu refleti, mas é a sua atitude. Por isso que eu acredito. Eu falei assim: não. Se Deus me deu essa missão, é porque eu tenho capacidade de fazer. Então, quando vier algo para vocês, é porque vocês são capazes de fazer. Porque vocês têm capacidade infinita. Vocês podem fazer isso.
Às vezes a gente pensa que não, mas pode muito, né? E acreditar em si mesmo. Né? Uma das coisas que a gente aprende muito, né, dentro da CETNOE, quando a gente entra na associação dos jovens, imagina eu um dia e imaginar eu falando aqui para tantas pessoas, para tantos jovens, né? Quando eu ia imaginar, né? É isso. Eu não só o entender intelectualmente, eu sou filho de Deus, eu sou capaz, tenho capacidade infinita, mas é manifestar, é o treinamento, é a prática. Se eu dissesse não, né? Eu não ia estar extraindo essa capacidade. Ela é infinita. É como a gente falou aqui, né, na quinta-feira, a gente falou sobre o amor. O amor ele é infinito. Então, se a gente não manifestar, né, é como uma plantinha que não é regada. Ela vai acabar secando e morrendo. Não precisa exteriorizar. Né? E as dificuldades, elas têm essa função. Para a gente exteriorizar a força infinita, a capacidade infinita que está dentro de nós. Né? Aqueles que resistem com bravura a todas as adversidades, que não perdem a confiança na própria capacidade e que se reerguem tantas vezes quanto caírem e avançam persistentemente, esses sim provam possuir dentro de si uma força bem mais poderosa do que as pressões de suas dificuldades. Já não consigo mais reerguer-me, pois foram por demais numerosos as adversidades que se abateram sobre a terra e mostrou isso, né? 100 vezes, né? Aí tentando, na verdade ele não fracassou, né? Ele aprendeu como não fazer, né? Não, eu preciso fazer assim para poder responder. Se eu fizer assim, não é o correto, então eu preciso fazer de outro modo. Né? Então, se você fez algo e isso não deu certo, é porque essa não era a maneira correta de agir. Então, eu tenho que agir de outra maneira. Às vezes eu não manifestei força suficiente, né? Igual uma prova. Às vezes você não estudou suficientemente. E às vezes não foi nem só estudar. Às vezes o que acontece é que a pessoa, né? Semana passada, né? Que o pessoal foi fazer Enem, né? O que acontece? Você estudou o ano todo, se preparou e chegou lá, não conseguiu. Por quê? Porque não confiou totalmente na sua capacidade em Deus. Ficou nervoso. E quando a gente fica ansioso, nervoso, é como se colocasse uma venda nos nossos olhos. As respostas podiam estar aí na sua cara, mas você estava tão ansioso que você não conseguia solucionar. Então tem que serenar a mente. Porque quando a gente acalma a mente, se harmoniza, né, respira fundo, chama por Deus, Deus se manifesta. E a sabedoria infinita, né, tudo aquilo que você estudou vem à tona. Então você, antes de fazer qualquer coisa, né, antes de você fazer qualquer atividade, seja no trabalho, dentro da CETNOE, a gente tem que estar lá chamando por Deus. O que a gente fez aqui quando a gente começou? A oração. Tanto evocativo de Deus, né? Não sou eu que realizo as minhas obras, é Deus através de mim. Vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. E aí aquilo vai dar aquela serenidade, aquela calma, né? E quando eu entrei também, eu quase ouvi, parece que é uma das primeiras vezes que eu falei palestra. Mas, gente, sempre vem, né? Essa intensidade, né? Algo diferente, né? Aquela responsabilidade, né? Também de você proferir, de você passar o ensinamento, a verdade, o ensinamento ao filho de Deus, né? Então, por isso, mas a gente, estando, né, em sintonia aí com Deus, se harmonizando, tudo transforma da melhor maneira. Quanto mais fortemente focado, mais firme se torna o solo, possibilitando assim a construção de um enorme prédio sobre ele. Então, aqui ele quer dizer o quê? Que quanto mais você superar os desafios da dificuldade, mais forte você se torna. Então você consegue orientar ainda melhor as pessoas. Ai, eu estou passando por isso e tal. Ah, isso, então assim. Né? E você já transcendeu aquilo.
corajosas. Porque elas falam ali, o que elas falam vem do coração, né? Vem da vivência da prática delas. E elas tocam o coração das outras pessoas. Todos os grandes personagens que ficaram na história passaram por diversos fracassos e adversidades, graças aos quais puderam polir a si mesmos e provar que não eram simples carvões de pedra, mas sim verdadeiros diamantes. Infalivelmente conseguem atingir seus objetivos as pessoas que, mesmo diante dos piores fracassos, continuam conscientes da sua natureza divina, não perdem a coragem nem a autoconfiança, refazem-se imediatamente de uma queda e prosseguem firmes para o objetivo. Se vocês são corajosos e decididos, têm firmeza de caráter e estão conscientes da sua própria força que não diminui diante de nenhuma dificuldade, então não haverá coisa alguma que possa vencer. Então é coragem, né? Coragem. Veio, tem que ter coragem. Mesmo que você vacile ali na hora, um minutinho, no minuto seguinte, lembra, filho de Deus. Sou filho de Deus. Ora, chama por Deus. Ser corajoso, ser decidido, né? O próximo capítulo ele vai falar sobre isso, sobre o poder da decisão. Decidir que você não vai mais fugir das dificuldades. Decidir que você não vai mais limitar sua capacidade. Decisão. As infelicidades, os fracassos e as adversidades não representarão afinal nada mais que treinamentos para seu maior fortalecimento. Neste mundo há pessoas que ostentam a calma e a autoconfiança dos fortes, enquanto está tudo correndo bem. Esse trecho eu achei maravilhoso também, né? Olha, tem gente que tá tudo bem, tá tudo fácil, né? Elas mostram aquela postura, né? Sou forte. Quando o negócio pega fogo, que você mostra que você realmente é forte, que você tem coragem, que você acredita. Aí sim. Quando acontece alguma coisa na família, quando é destirado algum bem, né? Você precisa mostrar, né? Se você realmente ali tem aquela serenidade, acredita mesmo em Deus. Para proteger mesmo você. E aí? Acredita ou não acredita? Também verifiquei aqui no dicionário, né? A definição da palavra desafiar. E aí está escrito assim: chamar a desafio, provocar, não recear, estimular, despertar, né? Então é chamar, né, ao desafio, não recear, não temer. Não temer aquela dificuldade que está à sua frente, né? Aquele problema que está para ele para a gente resolver, pois todo problema tem uma solução, né? E estimular, despertar o quê? A natureza divina, a nossa natureza divina, a imagem verdadeira, a capacidade infinita. Então, despertar. Então, essa é a função aí dos desafios, né? Que vão surgir, né? Como o próprio tema, na nossa vida, né? Quase todos os dias a gente tem novos, pequenos e grandes desafios, né? Mesmo ao enfrentar as maiores dificuldades, os homens realmente valorosos nem pensam em deixar gravados no seu diário da mente essas passagens de sua vida. Eles não consideram essas dificuldades como algo tão importante que mereça ficar na sua história. Para eles, somente a vitória e o sucesso têm importância e merecem ser registrados na história de sua vida. Nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade e nenhum fracasso tem força suficiente para arrasá-los definitivamente, né? Então a postura é mental, né? De não ficar ali triste, desanimado, né? Nem que no primeiro momento, né? Às vezes a situação é tão assim inesperada que as pessoas às vezes, né, cambaleiam, né? E aí esse momento é também de você procurar mais, porque tem pessoas que quando tem a dificuldade, né, quando passa por alguma coisa, em vez de
Diante de algum perigo iminente, qualquer pessoa consegue produzir uma força muitas vezes superior ao seu normal. As dificuldades transformam os anões em gigantes, isto é, as pessoas medíocres em heróis. Se mesmo não estando diante de nenhuma dificuldade, isso que eu falei antes, né? Soubermos como extrair essa força infinita que se aloja em nós, então poderemos certamente crescer cada vez mais até nos tornarmos pessoas realmente valorosas. Então a gente tem que lançar desafios para nós, de cada dia melhorar em algum ponto, melhorar mais em algum ponto. Aí eu lembrei da coisa do desafio, eu lembrei de outra coisa também, né? Os nadadores, eles não se desafiam outro. Eles nadam, eles treinam, eu por muito tempo também treinei, e aí eles treinam para melhorar cada vez mais o seu próprio tempo, para baixar mais o tempo e nadar mais. É uma maravilha quando a gente consegue superar algo, né? Você sente aquela felicidade maravilhosa, porque você venceu, na verdade, o meu falso, né? Aquele eu que se limita, né? Que não acredita. Se parecemos as dificuldades transformam os anões em gigantes, isto é, as pessoas medíocres em heróis. Se mesmo não estando diante de nenhuma dificuldade, soubermos como extrair essa força infinita que se aloja em nós, então poderemos certamente crescer cada vez mais até nos tornarmos pessoas realmente valorosas. É inconcebível que o homem, o qual foi criado à perfeita imagem de Deus, termine seus dias na mediocridade, sem realizar nenhuma obra de valor. Se parecemos apenas medíocres, não é porque Deus tenha cometido alguma falha ao criar-nos, nem porque sejamos destituídos de capacidade de realizar grandes obras. Acontece simplesmente que não estamos exteriorizando a grande capacidade de que somos dotados. Então não existe pessoa medíocre, né? Não existe pessoa sem talento, pessoa sem capacidade, né? O que acontece é que ela não está manifestando, né? Porque ela não está acreditando, né? Quanto maior a força com que é chutada, maior a distância alcança a bola de futebol. O mesmo acontece com o homem. Quanto mais chutes receber, maiores alturas ele conseguirá atingir. Portanto, não devemos temer nem as dificuldades, nem os fracassos, e nem as zombarias dos outros, né? Tem um trecho na oração na verdade não é um trecho, né? Tem uma oração no livro Minhas Orações que é oração para a resolução dos problemas, né? Então quando a pessoa estiver diante de uma dificuldade, né? Diante de um problema, ali tem a oração. E nessa oração você se entrega para Deus, você entrega esse problema para Deus, né? E no final ele fala que quando a gente entrega, né, para Deus, ou nas outras religiões fala assim, se entrega para Jesus. Quando você se entrega para Jesus, se entrega para Deus, se entrega para a sua imagem verdadeira, tudo é solucionado. E quando a gente ora, não fique mais pensando, será que Deus vai resolver? Ele fala que uma vez que a gente, nessa oração, uma vez que a gente entrega o problema a Deus, nós não devemos duvidar da onipotência, da onisciência divina. É onipotente, onisciente. Então a gente não deve duvidar. Às vezes pode demorar um pouquinho, né? Mas o nosso tempo é diferente, né? Então, a gente quer as coisas assim no piscar de olhos, mas não é bem assim. Então por isso que quando a gente acredita, né? Acalma e tranquiliza, se manifesta. Vem a resposta. Não adianta querer resolver. Por isso que ele fala assim, quando a gente deixa de querer resolver com as próprias forças, né, do eu fenomênico, né? Ou então você está passando por alguma coisa. Já aconteceu várias vezes, né? Uma vez aconteceu isso comigo, né? Eu queria aquilo, queria. Aí eu falei assim, chega. Né? Eu estava fazendo oração. Aí eu mudei o foco. Eu continuei ainda lá no meu coração aquele desejo. Mas aí eu passei para outra coisa. Quando eu passei, um mês, 2 meses depois,
manifestando mais amor, mais alegria, né? Mais harmonia na nossa vida, né? E aqui, nesses trechos que tem no finalzinho, que são bem interessantes, capítulo 18 tem os trechos escolhidos para jovens. E aí, no primeiro, o mestre fala das características dos homens que ele quer, né, que ele deseja formar, né? Homens que eu quero formar. Na segunda frase ele diz: quero formar homens de ânimo forte e mente alegre, que não se deixam abater por maiores que sejam as aparentes dificuldades com que deparem. Da mesma forma que no ano existe a primavera, o verão, o outono e o inverno na vida do homem, também existem diversas fases, podendo às vezes o homem passar por um inverno rigoroso, né, que é uma situação de dificuldade. Mesmo quando isso acontece, as pessoas de ânimo forte e mente alegre não se deixam abater, pois acreditam firmemente que já no início do inverno podemos esperar a chegada da primavera. Para essas pessoas, as dificuldades, os golpes que a vida lhes desfere servem para torná-las ainda mais fortes, da mesma forma que os golpes do maio tornam resistente o aço, né? Então, manter o ânimo forte e a mente alegre. Isso a gente sempre escuta, né? Manter a mente alegre. Porque é fácil, né? Sorrir quando está tudo às mil maravilhas, tudo cor de rosa, tudinho, né? Mas mesmo quando tem, aí sim que a gente tem que manter o ânimo, né? E aí treinar, né? Porque às vezes tem situações, como que eu vou, né? Me harmonizar, né? Como que eu vou manter a mente alegre? Mas quando eu mantenho firme o ânimo, não, com certeza isso vai se resolver, com certeza, né? É como um dia chuvoso. Amanhã vai fazer um sol maravilhoso, né? O sol da minha vida, né? A luz do meu ser vai brilhar ainda mais, né? Então é isso, né? E quando a gente mantém esse ânimo, né? A mente alegre, a gente sintoniza com Deus. Porque se a gente manter a mente sombria e desanimar, a gente, por mais que Deus queira te auxiliar, as vibrações de discórdia, as vibrações de desarmonia, as vibrações de sombria, não vão captar com as vibrações de Deus. Então, mesmo que Deus tenha ali, a resposta está no seu nariz, você não capta, você não consegue captar, assimilar essa sabedoria vinda do alto, entre aspas, né, de Deus, né? Então, é treinamento, né, a prática, né, a oração. Então, a gente tem que ter a oração, tem que orar, tem que vir, né, nas reuniões, participar do seminário, né? Lá no seminário, gente, não é igual que a gente está uma, duas palestras, né? Lá são várias palestras. Você já acorda, bom dia, muito obrigado, né? Todo mundo naquela mesma sintonia, né? Lá é um lugar sagrado, é um lugar maravilhoso, né? E aí, lá, todas as respostas vão ali se manifestando, né? Então, é uma oportunidade maravilhosa que a gente se dá a participar do seminário, né? Quantos e quantos, né? A gente vai, a gente vê, né? A gente olha para trás, nossa, como que melhorei, né? Como cresci, né? Como pessoa, né? Então você olha e fala, não é a mesma pessoa, né? Na verdade, né? Já era aquela pessoa, mas foi manifestando, porque não acreditava, porque se escondia, né? Porque tinha ainda vários complexos, né? Então você vai eliminando isso, né? Você vai manifestando a coragem, a gratidão às pessoas, a gratidão aos pais, né? Então deem a vocês essa oportunidade. E aqui na página 264, divirtamos-nos com as dificuldades. Jovens, vamos nos divertir com as dificuldades, assim como as ondas do mar brincam com os rochedos. Vamos subir alegremente pelas encostas das dificuldades, assim como os macacos sobem alegremente pelos troncos das árvores. Ele fala
que é algo que às vezes também a gente tem que interpretar corretamente. Quando fala agradeça as dificuldades, não é para ficar lá suportando, cultivando aquilo, sofrendo, mas é agradecer a oportunidade que aquela experiência, aquela situação está nos dando de manifestar cada vez mais essa capacidade, a força, a natureza divina. É isso que a gente agradece a oportunidade. Eu venci o mundo. Na frase dita por Jesus Cristo, eu significa o próprio amor. Amor é o eterno vencedor. Aquele que ama, que vive o amor até nas horas de maior dificuldade, triunfará infalivelmente. Cristo foi crucificado, Então parecia ali que Cristo tinha sido derrotado, mas Cristo foi o grande vitorioso. Hoje os ensinamentos de Cristo são propagados por todo o mundo, vários e vários seguidores, várias e várias pessoas sendo salvas, então ele mostrou a vitória do Espírito sobre a matéria, que a vida é eterna, ensinamento maravilhoso que Cristo nos deixou. E para finalizar, leia o livro dos jovens, que é maravilhoso, e participem do seminário dia 24 e 25 na Academia de Treinamento Espiritual